E Deus quer fazer algo sobrenatural na sua casa. Vai ser diferente. Mas você tem que tomar a decisão de mergulhar. Não basta apenas preencher o vaso. Você tem que transbordar. Como é que eu mergulho, pastor? Tome a decisão, filho. Enche-me, Deus, enche-me. Mergulha! Enche-me, Deus, enche-me. Mergulha! Enche-me. Mergulha! Enche-me. Mergulha! Mergulha! Seja batizado, seja pleno, seja cheio, cheio, cheio do amado Espírito Santo. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Paz seja sobre vós. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. E eu quero agradecer ao pastor William Souza, da Assembleia de Deus Central do Apolo 3. Igreja essa presidida pelo meu amigo pastor Josué. Meu amigo pastor Josué, Jairo, meus amigos, Deus continue abençoando essa amada igreja que sempre me recebe e é uma igreja bíblica e que o William, rapaz, eu tenho que contratá-lo para estar aqui comigo, no Falando de Bíblia, porque ele acha cada coisa na internet e vou dizer para vocês, irmãos, pensa num negócio doido igual a esse aí. Eu já vi gente jogar água dizendo que é ungida nos outros, o outro enchendo balão dizendo que o ar dele era ungido, a outra que colocou uma piscina na igreja e mergulhou dizendo que eram os 7 mergulhos de Naamã, o outro que foi lá e que se vestiu de pano de saco e depois se vestiu de rei, parecia mais o rei Momo, que era gordão. Rapaz, pensa num negócio maluco que está o mundo neopentecostal. E aí agora, quando você pensa assim, eles não tem mais nada para inventar, aí o pastor, eu não entendi, né? Porque ele disse que é para mergulhar na farinha, mas na verdade ele joga a farinha sobre o alto da sua cabeça. É inacreditável, inacreditável como tem pessoas que em nome de Deus conseguem fazer tantas coisas absurdas, dizendo que Deus as revelou, que Deus falou com ela, que ela teve um sonho, que o Espírito Santo falou para ela fazer tal coisa. O Espírito Santo só não manda eles lerem a Bíblia. É isso que eu fico impressionado. O Espírito Santo não manda eles seguirem a Bíblia, só manda eles fazerem coisas que quando a gente olha para o crivo bíblico, parece que é um choque. Por quê? Porque não coaduna com a revelação bíblica. E aí a gente vê de situações como uma piscina dentro da igreja para fazer os 7 mergulhos de Naamã, um pedaço de pano grandão para dizer que está passando debaixo do manto, porque é mistério, é revelação. Para mim, revelação é isso aqui, ó, Bíblia. Isso aqui é revelação. E tudo que estiver fora da revelação bíblica, rejeita. Martinho Lutero dizia uma coisa muito interessante. Não me envie anjos, porque eu estou satisfeito com o dom das Sagradas Escrituras. Pode chover milagre todos os dias, mas se não bater com o que está escrito aqui neste livro, a gente precisa rejeitar. Qual é a finalidade de você levar farinha de trigo para a igreja e jogar sobre a cabeça? Vamos conversar? O que você acha? Se o seu pastor fizesse isso, e dizendo que teve uma revelação do Espírito Santo, Deus mandou ele fazer isso, como você reagiria? Escreve aí. Vamos interagir? Porque isso não passa na minha cabeça como uma coisa normal. A única coisa que eu posso pensar é que isso é um evangelho estranho. É algo que está fora totalmente da palavra. E aí vamos ao Conselho Paulino, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, verso 8, ou um anjo do céu,
vos anuncio outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Verso de número 10 do capítulo 1 aos Gálatas, conselho paulino: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Verso 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12: porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. 13: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14: e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Verso 15 do capítulo 1 aos Gálatas: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, 16, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. 18, depois passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. 19, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Verso 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. 21, depois fui para as portas da Síria e da Cilícia. 22, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. 23, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía. 24, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Eu acho interessante a palavra ou conselho paulino para os Gálatas, dizendo que ainda que um anjo, porque essa turma adora dizer que viu anjo, essa turma adora dizer que Deus está falando com eles. E eu vou dizer para vocês, irmão, como eu falei aqui no outro vídeo, eu considero Moisés um grande profeta de Deus. E lendo a Bíblia Sagrada, eu vi que Deus fez coisas maravilhosíssimas através do ministério de Moisés. Mas Deus não falava com ele todo dia. E essa turma parece que Deus fala com eles toda hora. Só que a gente não vê a santidade de Deus nessa turma como via em Moisés. Eu não vejo Deus marcando uma geração, por exemplo, a nuvem da glória de Deus, da presença do Senhor, encher o ambiente a ponto de constranger-nos, a nos rendermos, nos prostrarmos caídos aos seus pés. E isso é colocar a nossa vida à prova tudo aquilo que Ele tem nos chamado. Porque a turma diz que teve um encontro com Deus, mas não muda a prática. Aí tem que fazer de ato em ato profético, que mais parece uma piada do que uma exposição verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus genuíno. E aí, querido irmão, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Porque tem muita gente, como dizia John Stott, falando do Evangelho, falando da palavra de Deus, sem entender uma vírgula do que está falando. E vão passar a vida inteira falando sem entender nada do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós. Fica aqui a minha alegria de poder sempre receber um vídeo do meu amigo pastor William Souza e confeccionar esse vídeo resposta. E eu quero ler o seu comentário. E aí? Vai jogar farinha de trigo na cabeça? Já pensou se o outro traz o óleo? O outro traz mais não sei o quê? Dá para fazer um bolo, hein? Mas não é o bolo doido não, tá? Aqui, ó. Sejamos bíblicos.
falando de Bíblia, sejamos bíblicos. Muito obrigado ao meu amigo pastor William, que é seguidor aqui do canal e sempre interage comigo. Se você ainda não conhece, nós temos também uma página no Instagram, @falando de Bíblia oficial. Segue a gente lá também e nós vamos interagir e nós vamos aqui confeccionar um vídeo resposta para você e nós vamos caminhar de mãos dadas falando de Bíblia.